mas agora a gente vai dar um passo a mais em questão teórica e como esses modelos podem ser utilizados não só para gerar perguntas e respostas, mas para que eles sejam integrados em um fluxo real de um processo. Por exemplo, se vocês forem fazer, por exemplo, um chatbot para um atendimento de uma clínica. Não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar, sei lá, a maioria agora está assim, né, no WhatsApp, fazer um pedido no WhatsApp. Aí você bota lá, ele, qual é seu nome, qual é seu CPF, né, qual é seu endereço, você preenche tudinho e depois faz o pedido. Geralmente em restaurante assim de bairro, local que não tem um iFood, geralmente eles fazem isso. Então hoje a gente vai aprender como construir esse tipo de processo, né? A aula de hoje, o tema delas é agentes. E não somos agentes separados, né? Não é agente junto, não. Então, em 2025, né, o mercado global de agentes, então é um assunto super novo, né? Tipo, o estado da arte mesmo, que a utilização desses agentes, a gente vai definir mais à frente, alcançou em média 7,8 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro mesmo envolvido. Então, esse CATA, ele projeta que 40% de todas as aplicações de inteligência artificial terão agentes integrados, agentes de IA integrados até o fim de 2026. Então, até o final do ano, pelo menos 40% de todas as operações, seja elas financeiras, educacionais, jurídicas, terão algum tipo de agente integrado. Por exemplo, você está num escritório de advocacia, você precisa criar uma petição. Então, você cria uma petição, o agente vai avaliar aquela petição, dizer os pontos fortes e fracos e dar esse feedback para o jurista fazer isso. Então, ele em alguns casos, substitui literalmente o trabalho de uma pessoa, em outros casos, ele auxilia o trabalho de uma pessoa. Né? Por exemplo, os atendentes de WhatsApp foram extintos né? Depois disso. Só no final do processo, se houver algum problema, aí entra uma pessoa e lhe atende. Mas, no geral, você consegue tudo resolver com um robô. Então, o que são agentes? Né? A maior pergunta que fazemos hoje. Quando falamos de agentes, ele pode ser definido de várias maneiras. Né? Aqui é uma definição feita pela Anthropic, que é a empresa fundadora do ChatGPT, do Gemini, do ChatGPT. Então, é um sistema totalmente autônomo que opera de forma independente por longos períodos, né? Usando várias ferramentas para realizar suas tarefas de maneira complexa. Então, diferente do que nós estamos fazendo com os modelos de linguagem, os modelos de linguagem por si só, eles não são independentes. Para que eles atuem, necessariamente alguém precisa lá e dar um comando para ele. Ou seja, fazer uma pergunta, enviar um texto, enviar uma mensagem, subir um arquivo, mandar uma foto. Então, uma LLM por si só, ela não é independente. E ela não consegue trabalhar por longos períodos, porque ela não tem um processo recursivo. Então, você faz a pergunta, ela lhe responde e pronto, acabou o processo. Ela só vai trabalhar de novo se você fizer uma nova pergunta, ela dá a resposta e assim sucessivamente. Diferente dos agentes de IA. Eles atuam de maneira autônoma, ou seja, vai ter um momento que vai ter um gatilho, literalmente, para que ele atue, e daí para frente ele faz tudo sozinho. Ele consegue ler arquivos, buscar na internet, buscar em planilhas, buscar no seu e-mail, acessar sua rede social, mandar e-mail, receber e-mail, acessar o Telegram, o WhatsApp, o LinkedIn, tudo de maneira autônoma. Por exemplo, você tem um blog de notícias, ele consegue ir no site das principais notícias do mundo, pegar aquilo, fazer um resumo e todo dia, de 1 hora da tarde, ele vai lá e posta uma notícia no seu blog de maneira autônoma, sem ninguém mexer em nada. Então, isso aqui se torna muito poderoso mesmo, né? Diferente das LLMs. Né? E com isso, né, a Anthropic ela categoriza os agentes de IA
em dois tipos. Eles podem ser do tipo fluxo de trabalho ou do tipo agentes. Né? Fluxo de trabalho é o encadeamento de operações. Por exemplo, vou ter uma operação de ler e-mail, outra de selecionar ou filtrar. Vou ter outra de separar ou encaminhar. Então, eu vou ter uma sequência de operações, né, que podem fazer isso. Por exemplo, eu posso ter uma caixa de entrada do Telegram, consulta num cardápio, por exemplo, envio do preço para o cliente. Né? Posso ter de um médico, né? Qual os dias de atendimento, consulta a uma agenda. Então, você consegue fazer várias coisas, mas de maneira encadeada e sequencial. Então, esse é chamado de fluxo de trabalho ou workflows. Já quando falamos de agentes, estamos falando que existe um mecanismo, né? Essas canetas não estão legais. Existe um mecanismo de maneira centralizada que consegue orquestrar tudo. Por exemplo, o WhatsApp, o Zap Zap aqui, né? Que consegue acessar planilha, que consegue acessar e-mail, que consegue acessar o Instagram, que consegue acessar o Telegram. E esse agente aqui utiliza ferramentas de inteligência artificial para saber qual deles ele deve acessar. Então, diferente dos fluxos de trabalho, que é sequencial, um após o outro, os agentes eles são distribuídos. Então, eu vou ter um mecanismo central que acessa diferentes ferramentas ao mesmo tempo. E ele que decide de maneira independente e autônoma qual ferramenta deve acessar para aquela tarefa. Então, se eu preciso fazer uma busca no meu Telegram, por exemplo, quais foram as minhas últimas mensagens no Telegram? Então, eu pergunto pelo meu WhatsApp quais foram minhas últimas mensagens no Telegram, ele consulta as mensagens no Telegram e retorna para o WhatsApp. Se eu preciso buscar quais são os últimos e-mails, ele acessa o e-mail. Se eu quiser misturar as mensagens do Telegram com o e-mail, quem faz automaticamente é ele. Então, ele consegue agregar tudo isso de uma maneira única, né? Diferente das LLMs. E diferente dos workflows, que é passo a passo, assim, sempre vai ser sequencial. Mesmo que seja de maneira autônoma, mas é sequencial. Os agentes, eles têm independência para selecionar quais ferramentas ele deve utilizar para resolver um determinado problema. Isso aqui é algo muito poderoso. Tranquilo, pessoal? Conceito de agentes. Tá. Então, com o fluxo de trabalho, o workflow, eu tenho essa topologia aqui. Né? E não necessariamente uma coisa exclui a outra. Você pode ter um fluxo de trabalho, no meio dele ter um agente e continuar o fluxo de trabalho. Ou posso ter vários agentes encadeados dentro de um fluxo de trabalho. Né? Mas, basicamente, o fluxo de trabalho são sistemas onde eu vou ter LLMs e ferramentas, ou seja, eu posso ter aqui a entrada, onde eu seto as variáveis, eu passo para um LLM, ela faz a operação, devolve uma resposta, e eu posso encadear diferentes LLMs, cada um especialista em uma coisa, para chegar num caminho para chegar no caminho de uma resposta que seja aceitável para o meu usuário. Porém, esses caminhos pré-definidos. Ele não tem autonomia com relação ao fluxo de trabalho. Ele pode ter autonomia com relação no que vai utilizar. Mas, uma vez que ele começou o fluxo de trabalho, ele só consegue seguir um caminho. Né?
Já quando falamos de agentes propriamente dito, temos isso aqui. Né? Então, eu vou ter um sistema onde as LLMs direcionam dinamicamente seus próprios processos. Então, é a LLM que vai dizer quais ferramentas deve acessar e quando ela deve acessar. Né? Diferente do outro, que tem um fluxo contínuo, esse aqui é um fluxo descentralizado. E vocês já começam a perceber que eu vou ter um agente e vou ter outras coisas que suportam esse agente. E um deles é os modelos de linguagem. Então, os agentes só existem porque existem modelos de linguagem capazes, falando nessa topologia, capazes de interpretar o que está sendo entrado aqui e com isso aqui consegue ativar o que precisa ser utilizado. Por exemplo, se eu quero utilizar um cardápio, buscar um cardápio, o agente ele sabe que deve buscar um cardápio. Se eu perguntar qual o prato do dia de hoje no cardápio, então ele deve saber que existe aqui um cardápio e ele vai buscar. Se eu perguntar qual o horário de funcionamento, então ele deve buscar na página do site do restaurante o horário de funcionamento. Né? Se ele perguntar qual o clima de hoje, então ele deve entrar num site especializado em clima e buscar aquela informação. Então, isso tudo aqui é feito de maneira autômata, autônoma. Né? Autômata é outra coisa, autônoma. Né? E daí ele dá a saída. Né? E essa saída, ela pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem no Telegram, pode mandar um post no WhatsApp, pode mandar um post no blog. Isso aqui pode ser uma infinidade de coisas. Vocês vão ver quando a gente começar a prática. Daí vem a grande pergunta, né? Quando usar ou não usar agentes de IA? Então aqui começa a entrar numa questão mais filosófica da coisa, né? A Anthropic, nesse artigo, eu vou mandar até no grupo para vocês lerem com calma. Foi de onde eu tirei essa aula. Ela diz que toda aplicação ela poderia ser descrita por uma LLM bem estruturada. E eu acho que vocês já começaram a perceber isso quando vocês estão fazendo a engenharia de prompt de vocês. Então, se você coloca um prompt muito simples, ele não consegue tirar o cerne da questão. Você precisa refinar mesmo, dizer, ó, pegue isso, faça aquilo, não faça aquilo, não faça isso. Então, eu conseguiria, para a Anthropic, resolver quase todos os problemas sem usar um agente, né? Sendo com uma LLM bem definida, com um prompt bem definido, eu conseguiria resolver quase todos os problemas. Então, por isso que ele diz, ó, nem sempre é preciso construir agentes, nem sempre. Né? Se você conseguir entender bem o seu problema e estruturar bem o seu prompt, você consegue resolver quase todos os problemas. Então, por quê? Quando nós utilizamos sistemas agênticos, né, que são agentes, eles aumentam a latência, eles elevam o custo e melhoram o desempenho em tarefas complexas. Então, até que ponto a melhoria da tarefa pode compensar a latência? O que eu falo de latência é eu fazer uma pergunta, quanto tempo ele me demora para responder? O de vocês estão demorando muito? 20 segundos? Misericórdia, muito aumento. Botem no trabalho de vocês isso, eu esqueci de botar na diretriz. Botem lá quanto tempo está demorando para ele gerar uma resposta, média assim, para a gente ver. Por quê? Isso aqui é muito importante para a questão da usabilidade. Imagine, você está fazendo uma pergunta no restaurante, você vai, qual o prato de hoje? E depois de 2 horas, hoje é feijoada. Aí o cara, poxa, já passou a fome, né? Ou, né, isso é um trade-off, né? O quanto a precisão pode levar, às vezes, uma resposta não tão correta, pode e rápida, pode ser bem mais benéfico do que uma resposta demorada e correta. Por quê?
por conta justamente dessa interação pessoal que há. Você quer responder rápido. Talvez ele não coloque as vírgulas, esteja lá. Qual o cardápio de hoje? Arroz, feijão, salada, batata frita. Tudo junto assim, sem nenhuma vírgula. Pô, resolveu meu problema. Eu sei qual o cardápio de hoje. Tem a vírgula, não tem a vírgula. E tem um E no final adicionando, não vai mudar muita coisa. Diferente de eu demorar 5 minutos para responder, com as vírgulas, a pessoa já perdeu o interesse, já procurou em outro restaurante, por exemplo. Né? Então, além disso, tem a questão do próprio custo. Então, você precisa hospedar esses agentes em algum canto. Você precisa pagar uma máquina virtual, precisa pagar um servidor N8N, um servidor de agentes, para que você consiga colocar isso em produção. Coisa que vocês não estão tendo agora, porque eu fiz para que vocês fizessem tudo localmente. Porque vocês iam ter que pagar os tokens de acesso, nananã, então o aprendizado ia ser quase nulo. Porque você já ia pegar um modelo super bom, né? Não ia sofrer 5 horas treinando o modelo, né? E não ia aprender nada. Mas você sempre tem que levar em consideração essa questão. Então, meu modelo responde rápido e correto, perfeito. Responde mais ou menos e rápido, razoavelmente rápido, também, tá? Padrão. Demora muito para responder e responde errado, rejeita esse modelo, né? Ou demora muito para responder e responde mais ou menos. Esse tipo de percepção que eu gostaria que vocês tivessem quando tivessem agora, mais essa semana, que é a semana final, vocês tivessem mais esse carinho com o trabalho nesse sentido de percepção dessa utilidade, né, do modelo em si. Então, geralmente, os fluxos de trabalho, eles oferecem a maior previsibilidade. Por quê? Porque eu tenho um encadeamento de processo. Então, quando ele lê a planilha, ele filtra, ele faz, depois manda o e-mail. Sempre ele vai fazer isso. Quando trabalhamos com agentes, isso aqui não é previsível. Possa ser que em um dado momento, ao invés de ele acessar o site, ele busque na planilha e dê a informação errada, dependendo de como você projetar o seu prompt. Então, o uso de agentes, nesse caso aqui, quando você precisa de uma previsibilidade, não é bom. Né? Mas quando você utiliza fluxo de trabalho, né? Quando eu estou falando agentes e fluxo de trabalho, eu estou dizendo tudo é agente, mas eu estou falando no sentido de na arquitetura do agente, na arquitetura de fluxo de trabalho e arquitetura de agente mesmo, né? Com uma LLM fazendo esse processamento. Ele garante maior consistência, justamente porque eu consigo prever, e eles são ideais para tarefas bem definidas. Por exemplo, você tem uma empresa que precisa cadastrar o seu funcionário. Então, você precisa dar para ele um e-mail corporativo. Como vocês fizeram a matrícula? Vocês fizeram a matrícula, vocês receberam um e-mail com o e-mail de vocês, o número da matrícula, talvez o número de acesso à biblioteca, né? Um documento das normas de aluno. Então, quando você tem uma estrutura bem definida, utilizar fluxo de trabalho é muito bom. Então, toda vez que eu receber um aluno novo, eu preciso gerar para ele um e-mail com acesso à biblioteca, um cartão de acesso, aqui não tem, né, mas em algumas universidades tem um cartão de acesso para laboratório e tal. Preciso mandar para ele um documento falando dos deveres, né, e direitos do aluno e tudo mais. Né? Então, quando a tarefa é bem definida, a utilização de fluxo de trabalho é muito bom. Né? Já quando eu utilizo a gente, eles acabam sendo mais flexíveis. Né? Então, ele consegue saber mais ou menos qual ferramenta deve utilizar e como ela deve utilizar. Né? Então, ela permite a tomada de decisão orientada ao modelo. Isso aqui é muito bom, porque deixa com personalidade o agente. Já já, quando a gente for fazer a prática, vocês vão ter que dar a personalidade ao agente de vocês. Vocês vão dizer como ele deve atuar. Se ele é homem, se ele é mulher, qual o grau de escolaridade dele, né? Como ele deve se comportar, se ele é uma pessoa bruta, se ele é uma pessoa mais gentil, mais amigável, né?
Dizer qual o cardápio de hoje, não sei, se vira, né? Se ele tem memória, se ele não tem memória, isso é super interessante, porque você vai ver que ele pode ser desmemoriado completamente. Assim, você pergunta, tipo diz, qual é meu nome? Diz assim, por exemplo, meu nome é Thomas. Aí pergunta para ele, qual é meu nome? Ele, desculpa, eu ainda não sei seu nome. Tipo, eu acabei de dizer que meu nome é Thomas, aí, mas eu não tenho acesso a essa informação. Aí você coloca uma memória e você começa a brigar com ele porque ele não sabe seu nome. É, exatamente. Isso que é o legal, entendeu? E são úteis para aplicação de larga escala e de cenários dinâmicos. Por exemplo, num restaurante ou num consultório médico, são diferentes pessoas que estão acessando, de diferentes níveis de escolaridade, de instrução. Então, um modelo engessado assim, possa ser que ele não seja útil para atender o seu cliente de maneira personalizada. Já com isso aqui, você consegue dar uma personalidade realmente para o modelo, e isso é muito legal mesmo. E hoje a gente vai, vocês vão construir cada um seu modelo, vocês vão ver isso. É bem engraçado. É, existem muitas ferramentas que podem ser implementadas, né? A mais famosa, que é a que a gente também está utilizando para criar os nossos modelos de LLM, é o LangChain, né? Vocês estão usando o LangChain para carregar seus modelos e tudo mais, mas mas a LangChain, ele também tem uma parte que é só de agentes, né? E vocês vão perceber mais à frente, quando eu mostrar o fluxo de trabalho, que os agentes nada mais é do que LLMs bem estruturadas. Então, é um LLM rodando por trás de maneira bem estruturada. Exatamente igual o que vocês estão fazendo hoje no trabalho de vocês, sendo uma pequena diferença com relação ao prompt. Por isso que o prompt é tão importante. O jeito que você pede e como você pede muda completamente a relação do seu modelo de linguagem com os dados que você está utilizando, seja por meio de perguntas, seja por meio de ferramenta. Então, isso aqui é muito legal. Então, existem diferentes frameworks, né, para fazer isso. Da Amazon, esse Bedrock, né? Tem o Rivet, né, que é uma interface gráfica de arrasta e solta. Não vamos usar ele. Tem um Vellum, outra ferramenta gráfica, né, para construir e testar workflows complexos. Porém, o que vamos usar hoje é o N8N, certo? A gente vai aprender hoje a mexer com o N8N. Ele é muito bom porque ele tem uma comunidade bem ativa mesmo. Então, você precisa de um projeto para integrar o WhatsApp, já tem lá pronto. Você clica lá e só faz configurar. Você precisa de um projeto para mandar e-mail para cliente, também tem lá. Você clica e configura. Por isso que eu disse que essa unidade é a mais fácil de todas, porque você tem muito exemplo, muito exemplo mesmo, pronto, e você só precisa configurar uma coisa ou outra, né? E, e botar para funcionar de maneira bem rápida, e é muito interessante de mexer com eles, né? E a arquitetura do agente, ela é baseada nessa topologia aqui. Ele vai ter um prompt, basicamente. Dentro do prompt vai servir um gatilho para ativar o agente, que pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem do Telegram, pode ser, por exemplo, uma chamada, um comentário no post do Instagram. Tem lá, não sei se vocês já viram, né? Comente aqui que eu te mando o link, né? Comente e estou feliz que eu te mando um e-book sobre realização pessoal, né? Não que eu tenha baixado, né, esse e-book. Mas essas frasezinhas, a gente chama elas de gatilho. Então, quando você vai lá e comenta, ele ativa isso aqui, que ativa o meu agente. Então, ele vai lá, usa ferramentas, essas ferramentas aqui, tools, são, por exemplo, acesso ao e-mail, acesso à planilha, acesso ao Google Calendário, acesso ao Google Docs, acesso a todo tipo de aplicativo que você imaginar, né? Ele vai ter uma memória, que é basicamente o contexto que você vai dar a ele. Por exemplo, você falou lá, oi, tudo bem, eu gostaria de comer uma feijoada. Ele vai dizer, feijoada é R$ 50, né? Aí você pergunta, quais são os ingredientes? Ingredientes do quê? Da feijoada.
Você não precisa dizer para ele que é o ingrediente da feijoada, porque ele já sabe, com a memória que você utilizou, você está procurando um feijoado. Então, nada mais é do que está acontecendo é o seguinte: você está fazendo uma pergunta assim, qual almoço de hoje? Quando eu pergunto qual o almoço de hoje, ele não sabe o que é hoje. Para saber o que é hoje, a gente precisa do quê? A gente precisa acessar um calendário, pelo menos, né? Calendário. Então, o meu modelo vai, usa a ferramenta calendário e devolve. Que dia é hoje? Aí ele vai dizer, hoje, né? Hoje, 9/6/2026, é feijoada. Feijoada. Quando ele diz isso, essa mensagem aqui agora, se ele tiver memória, ele vai guardar isso aqui. E na próxima pergunta, o próximo prompt, você vai perguntar, por exemplo, qual valor? A primeira pergunta que nós fazemos, se a gente não tivesse esse contexto, é valor do quê? Mas lá no prompt, quando ele faz, pergunta qual é o valor, e ele manda para a minha LLM, ele não manda só isso aqui, não. Ele manda isso mais isso aqui. Isso aí a gente chama memória de contexto. Se eu estou usando logo essa, né, ele vai dizer qual o valor hoje, 9/6, é feijoada. Então, por similaridade, ele vai saber que o valor é relacionado à feijoada do dia 9/6. Aí ele vai devolver para você, sei lá, vou ter um valor de uma feijoada aqui, R$ 50. 50, 49,90, né? 90. Então, aí você pergunta depois, aceita cartão? Que a gente tá liso, né? Aceita cartão? Aceita cartão para quê? Para pagar a feijoada que custa 90. Então, o prompt que vai é